Bom dia, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, minha família também. Aguardando, né, para que acabe, né, essa quarentena e nós possamos, né, novamente nos ver, conversar, não é isso? Bom, olha só, uma coisa que eu quero pedir logo a vocês é o seguinte: ao entrar, não esqueça de colocar a sua presença com o nome, tá bom? E outra coisa, não recebi ainda os deveres, tá? Se vocês quiserem mandar antes do dever, antes do, antes do dia, pode mandar, tá bom? Até é bom porque eu vou já corrigindo, tá? Bom, o que hoje nós vamos falar? Vamos falar sobre relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre interlocutores, emissor e receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Bom, olha só, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. É um relato pessoal. Vamos supor que você tenha viajado, né? E você queira fazer um relato sobre o que aconteceu, né, nessa viagem, tá? É relato de viagem, tá? O nome disso. Mas, de qualquer maneira, você vai falar ali coisas pessoais tuas, com quem você conversou, com aonde você ficou, na casa de que parente. Agora, para ser um relato mais pessoal, é quando você fala da sua vida, tá? Por exemplo, você vai falar, eu me chamo fulano ou fulana, né? E estou no 6º ano, acordo todos os dias por volta de tal hora, não gosto que me acordem falando alto, fico irritado. E aí você vai falando coisas pessoais suas, o que é diferente do relato de viagem, tá? Porque depois nós vamos ver também relato de viagem. O relato pessoal fala só sobre você, sobre sua vida, tá? E como é que ele é falado? Ele vai falar de uma forma assim, uma linguagem. Qual a linguagem, né, que você usa? Uma linguagem informal. Informal porque você está falando sobre coisas que acontecem com você, coisas que não requer uma linguagem muito difícil, rebuscada. Não, é uma linguagem formal. Você pode até usar uma gíria, né? Só não vai usar palavrão, né? Isso não pode, né? Nem palavras que não devem ser ditas, né? Palavras de baixo calão, que chamadas, né? Bom, então você vai contar, vai narrar a sua história, o seu relato pessoal, não é isso? E esses relatos pessoais, eu não sei se vocês já viram, tá? Ou tiveram oportunidade de ler na internet, né? Pessoas que fazem relatos pessoais. Geralmente eles têm um blog, né? E colocam lá o seu relato pessoal, tá? Também não é só nas redes sociais, também em jornal, em revista,
né, aparecem esses relatos pessoais. Vamos lá. Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, né? Os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, no relato escrito a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros. Bom, isso aí é inevitável, né? Porque quando você faz um relato, você conta alguma coisa para alguém, né? Que aconteceu, você vai usar de marcas que chamam-se de marcas da oralidade, como aí, tá, tipo. Então você vai usar, ou então são vícios de linguagens, né, que você usa no seu dia de então, aí você fala aí, então. Isso, tá, que você fala, né, você já não escreve. Bom, pelo menos não deveria, né? Ficar escrevendo aí, ou então escrever tipo aí, tipo, não pode. Né? Na escrita, o relato, ele toma uma forma de uma linguagem mais formal, de qualquer maneira, tá? Devido também à pontuação, tá? Devido também à ortografia, a escrita correta, não é isso? Então, olha lá. Temos característica do relato oral ou o relato escrito, né? As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa, por isso que eu falei, né, que o relato pessoal vai falar de você, da sua vida, né, o que é diferente de um relato de viagem, tá? O que mais? Verbos no presente, em grande parte no pretérito passado. Caráter subjetivo. O que é caráter subjetivo? É porque você nem sempre vai usar da razão, usa-se também da emoção, sentimento, tá? E aí entra a subjetividade. Experiências pessoais, né? O que aconteceu com você, né? Você vai narrar o que aconteceu. Presença de emissor e receptor, ou seja, você está falando, alguém vai estar ouvindo ou vai estar lendo esse relato, tá? Bom, e a estrutura, né? Como fazer um relato pessoal? Nós ainda não vamos fazer, mas vamos ter que fazer uma hora dessa, tá? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem, narrador que produz o relato, o que é o fato narrado, quando é o tempo, onde, local que ocorreu, como, de que maneira aconteceu o fato e por quê, qual o causador desse fato. Bom, a gente, olhando aqui, né, essa estrutura, nós lembramos muito da estrutura da narrativa, né, da narração, que também apresenta, né, um narrador, né, e ali apresenta os personagens, né, apresenta o fato vem depois, né, no desenvolvimento, mas apresenta o narrador, personagens, tempo, local, né, o espaço que fica, e depois, lá no onde você vai desenvolver, vai aparecer o fato, né, que ocorreu. E mais ou menos a estrutura parece, mas difere, tá? Vamos lá ver a diferença.
Olha só, nós temos o título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. O tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Então, gente, o título ele está ligado ao tema, tá? A introdução, um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Viu? É mais ou menos parecido com a narração, tá? A introdução, você vai colocar ali, né, os elementos, quase que os elementos da narrativa, ou seja, o narrador, né? Que no caso vai ser você, que é o narrador, o personagem, né? Depois pode colocar uma pessoa, né? No caso, um personagem que você pode fazer participar, né? Com você da narrativa, do relato, né? E também vai colocar o tempo e o espaço. Já no contexto, né? Contexto. Observem em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, e ainda ao espaço local que ocorrem aos fatos. Os fatos então vão ocorrer no presente ou vão ocorrer no pretérito. Uma coisa que vocês têm que ter bem em mente é que vocês não podem começar, tá, a narrativa, qualquer escrita de conto, né, começando com um tempo e terminando com outro tempo. Se você começou com presente, você vai contar no presente. Se você começou com pretérito, você vai contar no pretérito até o final, tá? Porque muitas vezes eu já vi redações começando no verbo do presente, do indicativo, e terminou no verbo pretérito perfeito do indicativo. E isso não pode acontecer, não. Não dá certo, tá? O certo é usar um verbo até o final. Há uma escolha. Bom, e aí tem os personagens, né? Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. É lógico, né? Que se essa pessoa ela não tiver uma coparticipação dessa experiência que você viveu, então não tem por que citá-la. Não tem, é relevante. Você deve colocar no seu relato pessoal apenas aqueles que participaram, que foram importantes no acontecimento que você viveu, tá? Desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema, ok? Então, olha só, o desfecho, né, numa narrativa, vocês lembram que é sempre a resolução de um problema, não é isso? Pois é, no relato você vai fechar, né, vai dar uma conclusão, ou pode escrever falando sobre se foi boa aquela experiência ou se não foi boa, para que ela serviu aquela experiência para você, por que foi marcante, né? E o que você aprendeu com aquela experiência, entendeu? Terminar a sua redação, né, que é o relato, terminar assim com um desfecho de aprendizagem, tá? O que você aprendeu com aquilo, com o que você viveu,
ok? Aqui nós temos agora um exemplo de relato pessoal escrito, olha só. Relato pessoal. Meu nome é Jean, eu vou falar um pouco da minha vida. Eu ajudo meu pai a cortar lenha. Tá errado aqui, tá? Não é minha, não, é meu, tá? Eu tenho 9 anos e fui mordido por um cachorro. Quando eu crescer, quero ser goleiro. Quero ter uma esposa e ter filhos. Eu moro em Santa Cecília. Santa Cecília. Gosto dos animais e das plantas. Gosto da minha professora. Ela explica bem. Gosto de ler e estudar. Bom, gente, olha só. Esse relato aqui, pelo que a gente está podendo ver, é um exemplo de um relato de uma criança que ainda não tem muita vivência de gramática escolar, tá? Ela deve ser uma criança de 8 anos, 9 anos, né? Mais ou menos, porque a escrita, ela tá muito, ela não tá faltando aí vírgula, tá? E também ela não fez, né, uma estrutura, tá? A estrutura seria o quê? Introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ela colocou tudo junto, né? Então esse relato pessoal é um relato ali bem simples, seria uma coisa, não é nem bem um relato pessoal, né? É mais um começo de relato pessoal, porque ela teria que falar, né, mais, né, dizer o que aconteceu, qual foi a experiência, né, que ela passou, enfim, toda aquela estrutura que você viu, tá? Esse relato pessoal está bem, assim, bem pequeno, tá? Bem restrito a crianças menores que você, tá bom? Que vocês, quando tiverem, quando for depois, né, eu vou pedir fazer um relato e não pode ser só isso. Tem que ter a introdução, tem que ter título, introdução, tá bom? E olha só, o que está falando mais aqui? Linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Eu já havia falado sobre isso, né? Eu quis botar isso aqui para ficar assim bem entendido, né? Que vocês entendam bem que a linguagem formal é aquela linguagem que nós aprendemos, né, no livro, na gramática, um livro de português. É como você escreve, né, se escrever correto, utilizar o verbo de forma correta, o adjetivo, tá? E ela é culta, chamada também de culta. Já a informal, ela é chamada de coloquial. É aquela linguagem que te permite, né, o uso, às vezes, de uma palavra, uma gíria, tá? Por quê? Porque ela não está muito preocupada com a norma culta. Ela é informal. Ela leva você a poder como se você estivesse conversando com um colega teu, tá? Imagina você conversando com um coleguinha teu ou uma coleguinha sua, tá? Então, você ali, você não tá, você vai falar algumas coisas que são, na maioria das vezes, são coisas informais, né? É uma linguagem formal. Agora, é claro que se você for escrever, né, você não vai passar tudo aquilo que você falou, né, de maneira informal, você vai usar na sua escrita, tá? Então,
Vamos lá. Até tem um exemplo aqui, né? Falando, eu tô usando uma linguagem informal, né? A moça com a secretária, né? Eu acho com o chefe, tá bom? Olha só, gente, aqui nós temos o Coração Roubado de Marco Rey, tá? Esse é um texto, tá bom? De relato, tá? Relato pessoal, que vocês vão ler, tá? Depois vocês vão ler para poder fazer, né, o estudo do texto, tá? Esse exercício que tá aqui. Vocês vão fazer esse exercício no caderno, tá bom? Coloca para mim o nome e a data. Tô sempre pedindo isso, nome e data, tá bom? Por quê? Porque aí eu fico sabendo, porque às vezes o caderno de vocês, eu não vejo de quem é, o nome de quem é. É de Azaf? Eu não sei. Então escreve, por favor, Azaf, na hora que for fotografar, tá? E a data do lado, tá bom? Então tá. Um beijo, tô com muita saudade e tomara que em breve a gente se veja, tá bom? Beijão.